questão assim importante, né, para compor assim essa história brasileira, né? Pensemos assim no Brasil colônia. Primeiro que, etimologicamente, colônia significa povoamento. Por exemplo, eu moro numa cidade que é de colonização italiana. Existe, de fato, uma atribuição simbólica na palavra colônia que a deprecia. Mas eu moro numa cidade que se orgulha dessa colonização italiana. Em São Paulo, há nichos que se orgulham da colonização, exemplo, italiana. Nesse sentido, portuguesa também, mano. Não, e aí vem, ainda mais numa cidade respeita nós aí, como São Paulo. Respeita nós aí, meu irmão. Aí, nossa. Aí não para, né? Aí, como diz o filósofo Buzz Lightyear, ao infinito e além, né? Vai longe, né? Aí, a questão é assim. Bem, primeiro, muitas vezes como professor, é fundamental colocar a etimologia das palavras, limpando-as. Mostrando, olha só, este capital simbólico que você atribui à palavra, ele está equivocado por isso, por isso, por isso. Colônia, etimologicamente, não significa depredação, não significa destruição, significa povoamento. Bem, segundo aspecto, se você entende democracia como voto, o Brasil tem um sistema eleitoral desde a instalação de São Vicente. Ou seja, o Brasil, no sentido de voto, tem o sistema mais antigo de todas as Américas. Se você entende voto como democracia. É evidente que a história do voto no Brasil é uma história complexa e nós tivemos uma sucessão de ditaduras. Então, não estou dizendo que é uma história linear. Eu estou dizendo que, na colônia, estou falando aqui da primeira cidade, da primeira vila, São Vicente, próxima de Santos, São Vicente, nós tínhamos ali um sistema eleitoral. Bem, segundo aspecto. Terceiro aspecto. Se eu entendo que o padre Antônio Vieira, como o Fernando Pessoa, o grande Fernando Pessoa, definiu, o imperador da nossa língua, da língua portuguesa, nasceu em Portugal e foi educado onde? Na colônia. Na colônia. E aqui eu não estou utilizando colônia no sentido depreciativo, eu estou justamente colocando o contraste. Se esta colônia era só espaço de depredação, destruição, extração, como, neste espaço, o homem como Antônio Vieira foi formado? Como? Ou seja, não bate. Não bate. E não só. Antônio Vieira não foi o único. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Seus sermões são maravilhosos. Um gênio e um homem de uma biografia fascinante. Isso eu cheguei só nessa primeira etapa, digamos que é a etapa colonial. Aí avancemos. Pensemos assim, nesse desenvolvimento histórico a partir do Império. Exemplo, Bonifácio. Bonifácio é um nome lembrado, mas ele também tinha dois irmãos, Martim Francisco e Antônio Carlos. Antônio Carlos foi um profundo articulador de toda a organização da independência. Antônio Carlos, uma biografia fascinante, como a dos dois irmãos. O ponto é, vejam que sensacional, o Brasil tem a sua independência articulada por 3 irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Cadê o filme? Cadê o filme com o general Osório tomando um tiro no maxilar e tapando o seu maxilar com poncho, porque ele não queria desencorajar os soldados brasileiros? Cadê o filme com os 3 irmãos auxiliando o processo de independência? Ainda, Bonifácio, ele não foi, de fato, responsável, pelo menos assim na minha perspectiva, por essa extensão territorial do Brasil. Eu sigo muito o que o Joaquim Nabuco e o Oliveira Lima desenvolveram, que o Brasil tem este tamanho graças aos homens de preto, os jesuítas. E eles chamavam de homens de preto. Porque se você lê Gândavo, ou seja, o primeiro homem a escrever sobre a história local aqui, não é o primeiro historiador nascido no Brasil, mas é aquele que primeiro historiou esta terra, ele vai descrever este território colocando em diferentes partes a presença dos jesuítas. E o Oliveira Lima tem o seguinte insight. Então, desde o século XVI, gradativamente, os jesuítas compuseram o processo de unificação. Então, onde o Estado português não chegou, os jesuítas chegaram. Nesse sentido, gradativamente,
o Brasil vai ter vivido uma presença tão intensa dos jesuítas que foram, inclusive, acusados de terem ali formado um Estado dentro do Estado. E, com isso, nós temos aquelas derivações pombalinas. Antes disso, em 1750, o Tratado de Madrid, as guerras guaraníticas, enfim, tem todo um processo absolutamente complexo. Então, nessa conjuntura, vamos pensar dessa forma. 3 irmãos. Ou ainda Dom Pedro I, lembrado na composição da independência, porque estava montado na mula, tudo aquilo ali que eu já coloquei. E cadê a transcrição das cartas de Dom Pedro I, consolidando a independência do Brasil? Eu transcrevi uma carta, cheguei a lê-la mais de uma vez em aula, onde ele chega, em determinado momento, e diz: venha, Portugal, venha falar com o rapazinho. E eu acho este diminutivo maravilhoso. Ele está ali, ó, desculpa a expressão, né, com o pau na mesa. Audácia, assim, ó, vem falar né? com o rapazinho. Venham aqui, então. Porque Dom Pedro I era assim. Dom Pedro I era, de fato, um homem intempestivo, para o bem e para o mal. Nesse contexto, nós temos cartas onde Dom Pedro I se impõe. Ainda, vejam que história fascinante. Estamos falando de um rei português, futuro rei português, no caso, que está declarando a independência da colônia. Ou seja, em algum nível ele está perdendo algo. Ele está perdendo algo. Nessa construção, ele é, de fato, um português envolvido com esta nova terra, um homem de 2 mundos, que simbolicamente pediu que o seu coração estivesse fora do próprio corpo, porque, de fato, ele foi um homem de 2 mundos. Enterrado em Portugal, esse coração. Enterrado em Portugal. Exatamente. E pede, né, de fato, a mudança. E ele pediu isso, nominalmente, o coração num lugar e o meu corpo em outro. Ainda, só para contextualizar, assim, nessas grandezas, para a gente poder elevar a nossa autoestima, né? Então, vamos deixar essa Bete a Feia bonita. Então, imaginemos assim, ó, Isabel, depreciada, nossa, ela assinou a Lei Áurea no 13 de maio de 1888. Esquecem que ela também assinou a Lei do Ventre Livre, 17 anos antes, 1871. Moça, em um debate intenso, era o Visconde do Rio Branco e o José de Alencar tocando objetos, discutindo, brigando, os dois com posições divergentes. Então, era o Visconde do Rio Branco favorável à lei, tanto é que a lei tem o nome Lei Rio Branco. Era ele, Dom Pedro II, articulando, Dom Pedro II mais nos bastidores. Visconde do Rio Branco, que é o pai do Barão do Rio Branco, dentro do parlamento, desenvolvendo o processo da Lei do Ventre Livre. Alencar, que era um gradualista, ele não era um escravocrata, ele era um gradualista, ele se colocava em oposição à lei. Isabel, 17 anos antes da Lei Áurea, estava assinando a Lei do Ventre Livre. Foi ela que assinou. Ou seja, muitas vezes colocam, nossa, mas ali o Brasil já estava, de fato, com a abolição encaminhada. Em 1871, não. Em 1871, Joaquim Nabuco, por exemplo, não tinha nem lançado o abolicionismo ainda. Ou seja, ser, como ela foi, abolicionista em 1871, é muito orgulho. Muito orgulho. Eu só queria pegar, eu acho legal, porque existe uma outra ideia de contar a história, por exemplo, e dessa época, do final, segunda metade do século XIX, enquanto uma expressão do liberalismo. O liberalismo, em 1808, a Inglaterra declara o tráfico escravo proibido. Então vem uma corrente de liberalismo que o Brasil, obviamente, está sempre muito na esteira. Nós estamos aí 70 anos depois, mais ou menos. Acontece no extremo ocidente. Mas eu acho engraçado porque quando o rei brasileiro declara que nós somos independentes, nós não tivemos uma guerra da independência. Pense nos Estados Unidos, morreu muita gente. Qualquer independência de Estado europeu vai ser semeado por guerra. Nós fomos o próprio regente, o próprio rei, que era português, falou: vocês estão independentes. E a filha dele, na sequência, fala assim: e os escravos também são independentes. Se era uma família que não tinha encarado preceitos liberais para a época, eu não sei o que era liberalismo para a época. Entende onde eu quero chegar? Mas só para posicionar, teve muita morte aí. O Brasil teve muitas guerras. Mas o que eu tô querendo... é um país extremamente violento. O que eu estou querendo dizer é que aqueles que tinham o poder tinham encarnado um liberalismo da época. É isso que eu estou querendo dizer. Vem de cima para baixo.
As guerras vêm por outro. As guerras na Bahia aqui, inclusive, foram comemoradas agora recentemente contra os portugueses, maravilhosamente, o Brasil querendo ser independente. Mas o fato é que a própria coroa havia declarado a independência. Não existe precedente parecido nem nos Estados Unidos e nem na Europa, onde a coroa vai para o país que seria a colônia, vai para o lugar que seria a colônia e declara a independência. Não existe. Nós começamos como um grande jabuti. É um problema isso. Porque normalmente são o quê? É uma elite cultural nacional que briga pela independência. Nós não tivemos isso. Eu acho isso curiosíssimo. Mesmo as guerras não são esse tipo de guerra. É vem da coroa para baixo. É diferente isso. Faz sentido isso para vocês ou eu estou só viajando? Desculpa, talvez seja vez da cerveja. Só para, antes de passar a palavra para o Guilherme, nessa movimentação de independência, nós temos ali uma elite, que é uma elite que aprendeu muito, principalmente em Portugal, consumiram um espaço universitário de um tipo de pombalismo ilustrado, trouxeram ideias, digamos assim, mais arejadas. O Brasil pode se orgulhar que o seu patriarca da independência era um abolicionista. Isto, de fato, é algo assim que deve nos orgulhar. Então, José Bonifácio ele tinha, sim, uma percepção de que a abolição era um caminho e precisava ser assim mais rápido possível. Você vê, só para fazer um paralelo, os Estados Unidos, quando declara a independência, 776, vai ser em 870 da Guerra Civil por conta da abolição da escravatura. Passam-se 100 anos nos Estados Unidos até que eles resolvam da independência à abolição da escravatura. E no Brasil as pessoas estavam fazendo a mesma coisa? Estavam no mesmo momento. É isso que eu estou querendo dizer, extremamente, tem um caráter liberal implícito, lógico, eivado de conflitos, de problemas, a história é extensa, mas quando você narra a partir do princípio da coroa, a coroa tinha um caráter liberal muito para a época, é isso que eu estou querendo dizer. Mas também tinha um caráter conservador, de você manter um império, de você manter uma monarquia além mar, que nos Estados Unidos não teve, não sei se eu estou enganado ou não, mas também teve um caráter conservador. Sim, mas e tem um ponto que também, assim, numa temporalidade, nós tivemos... Exemplo, na comparação, esse é um ponto que o Joaquim Nabuco insistiu em dizer. Joaquim Nabuco denunciava a escravidão no Brasil, mas ele queria dizer que outras nações, em especial a Inglaterra, muitas vezes eram hipócritas em querer falar do Brasil, tendo em vista que escravizaram durante séculos. E o Joaquim Nabuco vai dizer, não, vejam só, aqui tem esse drama, e ele de fato é um autor insuspeito no que se refere à história da escravidão. Ele vai dizer, tem um drama, mas é um drama de décadas. Aí tem outros autores que são mais incisivos na acusação com esse papel hipócrita de algumas sociedades. Porque o Brasil tem a sua independência em 1822 e a abolição em 1888, 66 anos, né? Incompleto, 65, na verdade.